na carta anterior e tudo mais. E hoje, então, nós vamos voltar e vamos falar sobre a igreja de Tiatira. O Eduardo vai mostrar para você uma foto aí para você da igreja de Tiatira, ou melhor, das ruínas da igreja de Tiatira. Antiga basílica da igreja de Tiatira. Olha aqui. Tem até uma pichação, um coração aqui. Misericórdia, né, o vândalo tem o mundo inteiro, né, gente? Olha aqui. Aí. A igreja de Tiatira para todo mundo ver. Que beleza. Bom, começamos dizendo então que tipo de personificação Deus coloca na sua fala. A Amora tá causando hoje. Vai ficar quietinho aqui. Vai lá, fica aí, amor. Vamos lá, pastora. Vamos. Meu Pai do céu. Ainda bem que somos todos irmãos, não é, gente? Irmãos em Cristo todos Jesus. Somos irmãos em Cristo Jesus e todos nós compreendemos. Que Deus fez a arca para os animais. Deus fez a arca Deus para também os ama animais. Né? Bom, vamos lá. Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. O que você imagina quando alguém chega para você e fala assim: ó, eu tenho os olhos como chama de fogo? Eu lembro de Elias. É verdade, né? E os pés com latão reluzente, que é usado muito essa linguagem no Antigo Testamento, pés como latão reluzente, para aplainar caminhos, para forçar caminhos. Bom, conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. Nossa, que maravilha, né? Sim? Sim, com certeza. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, ou seja, você está crescendo, você está amadurecendo, você está evoluindo, né? Cada vez mais você tem tido posturas melhores. Mas tem sempre tem um mas. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas. Aliás, pastora, como Deus ele está trazendo muito essa mensagem, né? Desde sábado. Sim. Não é verdade? Desde domingo, né? Desde sábado no culto dos jovens. Ah, tá. Desde sábado. Desde sábado no culto dos jovens. Domingo, que foi o culto de ontem. Quem não assistiu, não perca. E trazendo hoje também. Hoje também, né? É verdade. Deus está seguindo uma linha, né? Está seguindo uma linha, sem dúvida. Eduardo, quem é Jezabel? Diabo de saia. Quem que é Jezabel, né? Jezabel, como diria o bispo, a gente sempre lembra, não valia nada. Valia nada. Valia nada, Jezabel. Aliás, não só Jezabel, né? Não valia nada, mas Acabe também. Acabe também, claro. Acabe também não valia nada. Daí você pergunta quem é Jezabel, eu não consigo falar quem é Jezabel sem falar quem era Acabe. Com certeza. Porque Acabe era um homem forte. Rei de Israel? Israel, conhecido pelas batalhas, pelas guerras, pela força política, mas era fraco, pastor, espiritualmente. Toda pessoa fraca espiritualmente se lasca, gente. Se lasca. Acabe conheceu Jezabel para fazer aliança política. Claro, o casamento foi um casamento político, né? Para quem não sabe, Jezabel não é judia. Sim. Que é uma coisa nova, porque Deus nunca permitiu isso, né? Deus não permitia mistura. Ela não. Eles casaram para fazer uma aliança entre os povos, né? Sim. Os fenícios? Os fenícios. Israel. Ela era uma princesa, né? Fenícia, seu pai, era um rei. Qual era o nome do pai de Jezabel mesmo? Eu esqueci. Eu não me lembro o nome do pai de Jezabel, mas termina com Baal. Etibal. Eu sei que é Baal, né? O nome deles tudo tem a ver com Baal, tudo tem a ver. Acho que era Etibal o nome do pai de Jezabel. E houve esse casamento político, não é? Para que eles unissem forças Israel e o povo felício. E aquilo levou ao culto de quem? Baal. De Baal.
Misericórdia. Aquilo levou ao culto de Baal. E a Jezabel não era só uma seguidora de Baal, ela era uma sacerdotisa. Ela foi consagrada até no seu nome. Paz, pastor filha Alex. de Baal. Paz, que Deus abençoe. Filha de Baal era Jezabel. Então ela não era só uma pessoa, como que chama? Simpatizante. Tipo, a minha terra segue. Não, ela estabelecia o culto a Baal. E Acabe achou assim muito... O Pedro confirmou, é de Baal, é isso aí. Baal. A memória tá boa ainda. E ela, assim, Acabe achou que seria um preço válido a ser pago, porque seria muito bom para Israel crescer e fazer aliança com os fenícios, que era um povo muito grande. Será que realmente a gente tem sabido calcular o preço das coisas da nossa vida? Você vê que qualquer semelhança é mera coincidência com os tempos atuais. Olha, isso aí deve ter acontecido, pastor, acho que 400 anos ou 450 anos antes de Cristo. Sim. Não é? E você já tinha alianças políticas por interesse destruindo povos. Alguém percebe algo do que está acontecendo hoje? São alianças políticas malditas. Exatamente. Eu não sei se vocês sabiam. A Jezabel, né? Com, claro, total conhecimento e concordância de Acabe, ela usava dinheiro dos impostos de Israel para cultuar o rei Baal. Pior, ela usava dinheiro do templo para sustentar os sacerdotes de Baal. Para sustentar os sacerdotes de Baal. 450 sacerdotes para cultuar Baal. Ela usava o próprio templo construído para Deus. Ela usou para Baal. Não o ambiente em si, mas os utensílios e os recursos financeiros. Bom, também podia. Acabe também construiu para Jezabel um palácio de marfim. Dizem que é um palácio de marfim. Creio que sejam adornamentos de marfim. E alguns adornamentos desses a pastora já viu, talvez não se lembra, mas viu lá na Inglaterra. Na Inglaterra tem verdade. um museu onde estão esses adornamentos. Outra Trava-língua, igual a Baal. De marfim. Gente, vamos imaginar que esse homem, por ser fraco espiritualmente, daí destruir todo tem o esse povo. complemento. Fora os sacerdotes de Acera, justamente. Que Acera era a mulher a esposa espiritual de Baal. Justamente para quem não sabe quem é Acera. Para quem ouvia muitos estudos do bispo, Acera e deusa Diana dos Efésios é a mesma pessoa. Baal é uma soma dos 4 cabeças dos demônios que comandam o inferno, né? E nós precisamos compreender que como pode um ser humano, quando começa a tomar decisões sem a direção de Deus, como pode um ser humano ser tão influenciado e não perceber completamente fraco, né? Fraco, maligno em sua vida. Fraco espiritualmente. Acabe, né? Fraco mentalmente. Veja que no mesmo tempo em que Acabe reinava, Jeosafá reinava em Judá, que elas estavam divididas as 12 tribos, uma parte com Israel, uma parte com Judá, e Jeosafá era um homem completamente diferente de Acabe, temente a Deus. Nós vamos compreender que essa época de Jezabel aí foi uma época bastante conturbada, porque ela por isso que é o diabo matou muitos profetas. Lembra do culto de sábado? Lembra do culto de domingo? Elias passou por essa fase, passou por esse momento. O interessante aqui é lembrar, tem muita gente que pensa em Jezabel como uma pessoa prostituta e acha que as pessoas tipo Jezabel na igreja são aquelas mulheres da vida. Não é essa prostituição que a Bíblia trata. Não é essa prostituição que Jezabel fazia, gente. Então tem muita gente que acha que a mulher Jezabel é aquela mulher da vida. Às vezes não é da vida. A gente que tem a mulherada da igreja de muitos anos vai achar que Jezabel é aquela mulher que fica dando em cima de todo mundo na igreja, porque tem... mas acho que Jezabel falava uma posição até pior, né? Ela, na verdade, o que Jezabel fazia era ela prostituía... Vamos tentar explicar aqui de uma maneira que todo mundo vai entender. A religião.
ela deuses, misturando com Deus, seria misturando isso, deuses e tudo mais, misturando só que culturas e tinha deuses. também os cultos a esses deuses de Baal, quando reuniam os sacerdotes, e até o que acontece hoje no satanismo, porque A Baal... Ariane disse que pensar que é prostituta é porque é literal, né? É literal. Porque o que acontece assim, hoje no satanismo, você tem as missas negras. É isso. E quando você reúne os sacerdotes... Que ocorrem muito na do Europa, satanismo, aliás. acontece 4 ou 5 vezes no ano. É. E essas missas negras reúnem muitos sacerdotes satanistas e ali tem muitas orgias também, junto com ritos. E era exatamente isso que Jezabel fazia. Na verdade, se você for jogar o termo, Baal, satanismo, é uma coisa só. E só para sedimentar, a cera que a pastora Cleide trouxe para nós, né? Que era a esposa espiritual de Baal, eles faziam cultos, como é que eu posso dizer de uma forma Amena. de profanação, Pode ser profanação. Fornicação, em homenagem à cera. Aliás, eu vou mostrar, deixa eu ver aqui. Eu vou dar um Google, que eu tô vendo vocês aqui. Deixa eu dar um Google, ver se eu Vai acho dar um aqui a Google imagem aí da pra cera. mostrar pra vocês. Porque vocês vão entender até pela imagem de a cera o que ela representa. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não tá bom. Não. Ó, aqui vai dar pra ver. Tá vendo, ó? Tá vendo? Vocês não estão vendo nada, né? Tá vendo aqui que a cera ela segura os seios, ó. Tá desfocado. Mas ela segura os seios, olha só. O que dá para entender uma coisa mais sexual, né? É. Então eles faziam aqui, ó, essa aqui dá para ver direitinho. Isso aqui são estátuas, tá, pessoal? Exatamente. Que foi escavado, tal, foram encontrados, né? De essa templos aqui, antigos, de templos né? antigos. Essa aqui é a cera, ó. É interessantíssimo. Pastora, por que vocês estão explicando tanto sobre Jezabel? Já fala que essa mulher não presta e pronto, e acabou. Não. Do mesmo jeito que nós explicamos sobre os nicolaítas, sobre a doutrina de Balaão, nós estamos aqui sim falando para que você possa entender que tipo de pessoa é esse. Porque se Deus tem contra uma igreja, a pessoa que tolera... Gente, falar para você, o que é tolerar? O que é tolerar? Deus não falou, você faz. Ele não falou assim, você, Eduardo, da igreja de Tiatira, eu tenho contra ti que você é uma Jezabel. Ele não falou isso. Não. Aliás, ele diz aí, ele falava, né? Uma igreja que estava prosperando, né? Uma pastor? igreja próspera, que estava crescendo, que as obras dela eram maiores do que o início, ou seja, uma igreja estava bem. Estava indo muito bem. Só que eu tenho contra ti que você tolera. O que é tolerar? Eu acho que é isso, né? Tolerar coisas erradas. Não, tolerar... mas tolerar. O que é tolerar? Ser conivente. Pode ser? Ser conivente. Fazer vista grossa. Fazer vista grossa. Olha, eu não concordo, mas também não discordo. A gente falou isso na live passada até, da questão de vista Da grossa. aparência, Da né? aparência. Então, o que acontece é que muitas igrejas, o que elas fazem? Elas estão crescendo. Tem Isso uma aí. galera Aguentaram. firme, A Arlene e a Bruna, aguenta. elas trazeram aguentar. É verdade. A gente aguenta, a gente meio que Aceita. aceita. Exatamente, gente. É como se a gente meio que falasse assim, bom, fazer o quê? Se tem gente assim dentro da igreja, fazer o quê? Tem muita gente... É a laranja podre, pastor, que a gente conversou? Mas é uma laranja podre. É um tipo de laranja podre que a gente pode chamar de laranja bomba. Laranja bomba, essa é boa. Porque não é aquela pessoa... Eu quero fazer agora uma separação aqui com vocês para fazer você refletir. A importância de nós estarmos distanciados daqueles que servem ao diabo. Uma coisa é você conhecer uma pessoa católica, uma pessoa espírita, que a pessoa frequenta o espiritismo, você está pregando o evangelho para aquela pessoa, você está falando de Jesus para aquela pessoa, você não está sendo influenciada pela mensagem distorcida daquela pessoa, você está pregando o evangelho para aquela pessoa, você convida aquela pessoa para vir na igreja, a pessoa começa a vir na igreja, mas ele ainda não decidiu o que ele quer, a pessoa passa por esse processo. Ainda, as pessoas que só vão são
perigosas para muitas pessoas na igreja, porque se a pessoa não está muito firme na fé, ela começa a duvidar da própria fé dela. Porque o outro fala, não, mas no meu é assim. Aí a pessoa fala assim, nossa, que legal, certo? Só que as Jezabéis nunca vão mudar, nunca vão deixar de servir o diabo. Só que as Jezabéis não servem o diabo nos seus templos apenas. Nos templos alheios também. Nas igrejas também. Este é o problema. Sabe aquela pessoa que está na igreja, mas não concorda com o pastor? O pastor está pregando e ele fala assim, mas eu acho que não é bem assim. Você já viu isso? Ele já tem Contesta uma a palavra, doutrina dentro dele. Contesta E ele a palavra. não vai abrir mão da doutrina que está dentro dele, porque essa doutrina é uma doutrina maligna e ele está a serviço. E eu vou te dizer uma coisa, muitas pessoas têm consciência de que estão a serviço de Satanás dentro da igreja, tá bom? Eu mesmo já precisei colocar algumas delas para fora. Porque Deus me revelou, fui, bati de frente com essa pessoa e descobri que realmente essa pessoa estava servindo ao diabo. Então, entenda uma coisa. Ah, pastora, mas você quer? Ele tem a dificuldade. Não. Tudo que você prega, essa pessoa não aceita. Tudo o que a igreja faz, a pessoa não entende, não aceita, não participa e tem um comentário para fazer. E o ruim é que fica o coração enrijecido para receber, né? Mas essa pessoa não está ali para receber, ela está ali para remover pessoas. Ela está ali para retirar e dar ao inferno vidas que estão na igreja. Ou seja, não interessa, o coração dela está enrijecido, Não mas o interessa objetivo coração, dela o é acabar com a vida alheia. É acabar com as pessoas dentro da igreja. É aquela pessoa, gente, que acabou um culto, alguma coisa, ele chega e fala assim, Entendi. eu acho que o pastor estava dando uma indireta para você. Joga... Aquela pessoa, ela vai jogar com as coisas do inferno. Porque Baal é o Deus da destruição. Ele queria assumir o lugar de Deus na terra. Baal é o quê? É a força que Lúcifer teve com mais 3 e fez o seu trono. Então nós precisamos compreender uma coisa, gente. Na igreja, Jezabel não pode ser tolerada. Deus não está falando você é. Deus está falando você é uma igreja ótima. Mas você tolera Jezabéis. E aí as pessoas que eram para permanecer dentro da presença de Deus não estão permanecendo porque você tolera inimigos de Deus dentro da igreja. Quantas pessoas saem da igreja por causa do pastor? Difícil. Mas por causa de ovelha, né? Quantas saem por causa de ovelhas? E se você vê, são as mesmas ovelhas que estão tirando milhares de pessoas da casa do Senhor. São Jezabéis. Você está entendendo agora por que Deus tem tanta raiva desse tipo de ovelha? Que nós toleramos porque, como Acabe, estavam fracos espiritualmente, dizem assim, mas me ajuda, mas é tão legal, nossa, mas vai me abrir uma porta. Essas Jezabéis são aqueles membros que vão te dar um dízimo um pouquinho mais alto. Eu não sei o dízimo dos outros, porque eu não sei quantos outros gastam aqui na igreja, não tem nome no envelope, o que a mão esquerda dá, a direita nem fica sabendo, ninguém sabe nada. É uma questão da pessoa e Deus, né, pastor? A pessoa é que sabe. Ah, pastora, fulano não deu dízimo. Não sei. Você pode ficar a vida inteira sem dar dízimo que eu não vou saber. Quem vai saber é você e Deus e o inferno e o céu. Só que tem igrejas, ambientes em que o pastor sabe certinho. Tem nome, né? Tem nome, sabe certinho. Se a pessoa não deu, ainda chama na salinha e cobra. E conta, não sei se é verdade, não posso falar o que eu não tenho certeza, mas que existe denominação que andou protestando o nome do irmão que não dava dízimo. É verdade, porque fez algumas pessoas assinar nota promissória. Assinar termo de compromisso. Termo de compromisso, coisa algumas assim. coisas do tipo. Gente, entenda uma coisa. Acabe se via
dependente dos fenícios para chegar onde ele queria. A gente só depende de Jezabéis, a gente só faz amizade com Jezabéis, a gente só está com Jezabéis por falta de crer em Deus e saindo do propósito de Deus. É muito interessante, daqui a pouco eu vou pegar um outro lado aqui, nós vamos pegar um outro lado, mas vamos segurar esse aqui um pouco, que às vezes, Eduardo, a gente mantém amizades, pessoas na nossa vida, pessoas na igreja, e não é nem pro bem da pessoa, é intencional nosso. Olha que coisa feia. Olha como que o diabo sabe ler. Você diz interesses, né? Interesse. O diabo sabe ler. Um pastor servo de Deus, Jezabel não consegue chegar. Por quê? Porque a pessoa que é interesseira, ela precisa de outro interesseiro. 2 interesseiros andam juntos. Um interesseiro e um não interesseiro não conseguem andar junto. Quando o líder, ou a pessoa, ou o ser humano que seja, em qualquer situação, você pode estar topando com Jezabéis. Então, presta atenção, porque pode ter uma Jezabel visitando a tua casa. Fernanda, bem observado. Deus tem falado muito sobre as amizades. Tem falado mesmo. Deus tem realmente tocado nesse... Porque Deus quer transformar a vida das pessoas, né? Esse ano de 2020. Deus disse, será o melhor ano da tua vida, da tua casa, da tua família. Então, Deus está começando a falar, dá uns toques. Nossa, lembrei de uma coisa que agora eu vou ter que falar. Quanta mulher solteira, sem vergonha, faz amizade com a esposa para tentar roubar marido? Cuidado. Será? Nossa, isso? Gente, eu sou crente de véia de igreja. Eu nasci da igreja, eu já vi de tudo, minha filha. Eu já vi de tudo. Tudo. E tem, viu? E tem. Jezabel pura. Tá, o que eu tava falando que eu precisava falar? Já nem sei mais, pastor. O interesseiro chama o interesseiro. Você ficou chocado? Tá doido. Gente, o interesseiro precisa de outro interesseiro. Jezabel é interesseira. Ela está no interesse do inferno. Acabe também, né? Acabe tinha interesse. Ele queria o que Jezabel tinha. Então vamos lá. Você só vai atrair Jezabel se você tiver interesse no que o diabo tem para te oferecer. Se não tiver interesse mútuo... Você não consegue. O diabo não consegue. Não consegue. Então, como que eu afasto uma Jezabel de mim, da minha casa, da minha família, da minha igreja, do meu ministério? Seja você interessado pelas coisas de Deus. Uma pessoa interessada pelas coisas de Deus, ele não está colocando o interesse da vida, dos recursos, do que vai acontecer amanhã. Amanhã Deus é que sabe. Deus é que sabe a porta que ele vai abrir, quem que ele vai usar, se ele vai usar alguém. Se ele não quiser usar ninguém, ele manda um anjo. Já aconteceu isso na porta da casa do meu pai. Já, eu sei dessa Precisava de um dinheiro a igreja para pagar uma conta. Meu pai falou, Deus, amanhã eu preciso desse dinheiro. Minha mãe tá aí como prova. O anjo bateu a campainha. Sei desse relato. O anjo bateu lá na campainha. A gente viu ele lá. Ele entregou um maço de embrulhado naquele papel craft lá e sumiu. Então entende uma coisa. Quem tem interesse em Deus... Jezabel não consegue. Por quê? Porque ela não consegue suprir a nossa necessidade. A nossa necessidade vai muito além do que um ser humano pode oferecer. Agora, se você é uma pessoa interesseira... Como assim, pastor? Eu sou interesseiro. Não se sinta assim, acuado nessa live. Mas eu vou explicar. Ai, mas fulano pode fazer isso pra mim. Fulano é um bom contato. Fulano pode falar por mim. Fulano... É sempre que fulano. Cuidado. Esse excesso de interesse pelo que o outro... apego no outro. Cuidado, esse outro pode ter sido levantado pelo inferno para entrar na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua igreja, para te destruir. Pastora, o Henrique fala aqui, então Acabe e Jezabel tinham espírito de aparência. Eu acho que não era aparência, era interesse. Era interesse, né? Mesmo. Interesse e aparência até se unem em algum momento, mas interesse vai muito além de aparência. Isso. Eles se completam. Aí esse interesse eu acho que ele não era quanto à aparência, era interesse. Era para fazer mesmo aliança. Para fortalecer os povos. Exatamente, era para sustentando, tanto que Acabe queria tanto crescer como pessoa, que ele não pensou na nação, não pensou no povo, não pensou em Deus, não pensou em princípios, valores, religião, nada, ele só pensou nele. Ele é tratado como fraco espiritualmente, mas um homem forte? Eu acho que ele não é fraco, não, ele é corrompido. Ele é uma pessoa corrupta. Pilantra. Mas todo pilantra cristão é fraco espiritualmente. Na verdade, é morto espiritualmente. Porque para permitir o que Acabe permitiu, minha gente,
Pelo amor de Deus. Gente, o que você tem permitido que uma pessoa que não serve a Deus ponha dentro da tua vida? Obriga as pessoas. Quem tá te obrigando a mentir? Quem tá te obrigando a passar os outros pra trás? Quem tá te obrigando a assistir coisas que você não deveria assistir? Quem que tá te obrigando? Ah, não me obrigou. Mas ele fica naquela lábia ali, ó. Ele tá te obrigando. Te chantageando. Eu já falei, o diabo usa a chantagem como uma arma violenta contra o ser humano. Quem é que fica lá no teu serviço falando na tua cabeça, enfiando lorota na tua cabeça? Jezabel. E Deus fala assim, tenho contra ti que você tolerar Jezabel. A Jezabel vai te destruir. Vai destruir você, sua casa, sua família, todo mundo estiver perto de você. Nós não podemos tolerar. Tolerar é conversar, é andar junto, é ouvir. Não é conviver, não. Deus está falando assim, não é para você saber da existência dessa criatura, porque essa criatura é movida pelo inferno. Eu acho, pastor, que... Deixa eu dar uma poeira aqui. Eu acho, pastor, que na verdade pode ser que a pessoa nem esteja com o espírito corrompido ou o interesse, mas o fato de você ter os dados inflamados, Satanás, sendo jogado a você a todo momento, até eu você acho cede. que é isso mesmo. Você acaba cedendo, né? Sim, de forma até inconsciente, às vezes, porque aquilo vai entrando, você vai pensando e quando vê, você já está envolvido numa situação que te leva à ruína. Assim como aconteceu com Acabe, né? Olha, às vezes você poderia pensar assim, ó, você pode pensar o que Acabe poderia ter pensado. Ah, mas se Deus não estivesse comigo, porque eles pensavam isso, eu sou Deus de Israel e Deus está comigo, e Deus é obrigado a estar comigo. Eles pensavam assim como reis, tá? Ele pensava assim, se Deus não estivesse comigo, eu não estaria prosperando, eu não seria rico, eu não seria forte, eu não seria isso. Deixa eu falar uma coisa, Jezabel lhe deu poder e muito dinheiro. Tinha umas promessas também, não é? Não, mas quem deu poder e dinheiro pro reino não foi Deus, não. Deus largou a mão. Deus abandonou aquele povo, viu, gente? Sim. Deus abandonou. Entrou Jezabel, Jesus saiu pela outra porta. É porque, como o pastor sempre fala, né? Onde há trevas não tem espaço para luz. Os dois não ocupam o mesmo espaço. Aí a pessoa pensa assim, mas eu tô bem, eu tenho dinheiro, eu tô em paz, eu tô vivendo bem. É que Deus tá me prosperando. Filho, o diabo te prospera para te levar pro inferno. Mas te prospera pra caramba. Uma das 3 coisas que o diabo pergunta para qualquer pessoa que vai fazer pacto de alma é, você quer dinheiro, fama ou poder? Os 3? Cuidado! Não é porque não mexeu no teu bolso, não é porque a tua vida não está detonada, que você não está sentando, vivendo e convivendo e casando com Jezabel. Vai chegar uma hora que você vai colher, pode ter certeza disso. Como é que Acabe morreu? Lembra disso? Ele, intencionado em matar Josafá no lugar dele, chama Josafá para ajudar ele numa guerra. E ainda chega todo, Josafá, me ajuda, pelo amor de Deus, o povo tá sofrendo. Josafá, coitado, coração bom, falou, bom, aquele povo é meu povo também, eu vou ter que ir lá guerrear. Chama, pede ajuda a Eliseu ainda diz assim, só abrir a porta de Josafá, porque se fosse Acabe, não tinha nem aberto a porta. Não foi isso que Eliseu falou? Foi. Bom, Acabe foi tão mal, que ele falou assim, bota minha roupa, Josafá. Põe a minha roupa na guerra. Queria matar Josafá no lugar dele, porque tinha muita gente querendo matar Acabe. Mas Deus foi tão bom que protegeu Josafá. E uma flecha lançada para o céu fez curva e entrou e matou Acabe. Então entenda uma coisa, Deus faz flecha fazer curva para te pegar. É isso que Deus está falando. Você está tolerando, mas tem uma hora que tem uma hora que a flecha vai fazer curva, você toma cuidado. E como é que Josafá não, volta Acabe. E como é que Jezabel, olha aí, gente, Jezabel morre? Forte. Quem se lembra do culto de ontem? Quem se lembra do culto de ontem? Pastor, eu lembro. Você lembra do culto de ontem? Quando Deus deu aquela profecia para Elias lá na caverna, dizendo assim, já separei 2 pessoas para te defender. Jeú e Eliseu. Quem Jeú não matar, Eliseu matará. Olha que povo forte de Deus, hein, gente? A gente tem que ser assim. Não é pra sair matando os outros, não, pelo amor de Deus. Mas é assim, pra defender as coisas do Senhor, né? Jeú. Você pode não matar ninguém, mas elimine Jezabéis da sua vida. vida. Em nome de Jesus. E você que é liderança da igreja. Não tem assim, pulso fraquinho, não. Chega e fala, você tá destruindo, você já arrancou fulano da igreja, arrancou fulano, você agora vaza.
Ninguém mais vai sair da igreja por sua causa, não. Você não vai destruir mais ninguém, não. A gente tem que ser assim, porque Jesus um dia chegou, deu uma boa olhadinha no templo e falou assim, como é que é? A casa do meu pai será chamada a casa de oração. Pegou um pedaço de pau que é chamado Azorrague e começou a dar paulada no povo e nas barraquinhas. Então Jesus não era essa pessoa de... Não, Jesus era um ser iluminado, era justo demais. Justíssimo. E é isso aí, Jami, vigiar o tempo todo. Tem que vigiar mesmo. Agora, olha aqui pra mim, vou contar como é que Jezabel morreu. Vamos lá, Eduardo? Vamos contar junto essa história. Jeú, também profeta, e eu vou te falar, os profetas de Deus não é que esse profeta frouxinho, não, eles eram guerreiros. Deixa eu contar de novo. Quando Elias, é que eu esqueci de contar um pedaço. Um detalhe, que muda tudo. Elias, quando ele veio fortificado com a palavra de Deus, que ele sabia que Deus tinha preparado para ele um futuro ainda maior do que matar todos os profetas de Baal, ele disse assim, Jezabel irá morrer, ela cairá e quebrará a cabeça. Ele declarou isso. E quem fez isso acontecer? Jeú. Jeú foi lá e matou Jorão, que foi filho de Jezabel. Jezabel ficou nervosa, pintou a cara, tudo cobrado, pintou a cara, não sei porque que ela pintou a cara, mas pintou a cara. Acho que foi pra chamar as demonhadas dela lá. Pra chamar as demonhadas dela lá. E foi pra janela do palácio, esse palácio que Acabe construiu pra ela de marfim. E foi lá afrontar Jeú. Jeú, com a autoridade do Senhor, ele tinha tanta autoridade de Deus, porque Deus tinha chamado ele para fazer aquilo, que quando ele viu Jezabel, ele ordenou que os eunucos de Jezabel jogassem ela pela janela. E eles foram obrigados a obedecer. Ainda tem um estudo que diz que eles não conseguiram se segurar. Eles foram literalmente obrigados, tomados por uma força de Deus e jogaram Jezabel pela janela. Jezabel caiu, quebrou o pescoço e morreu. Então entenda uma coisa. E se não bastasse, teve mais ainda. O quê? Os cachorros. Os cachorros comeram. Se não bastasse, os comeram cães comeram a carne dela, o seu corpo. Então, entenda uma coisa, gente. Isso aí foi profecia de Elias. Entenda uma coisa. Quem tá comigo no barco me faz pagar o preço junto. Isso aí é até justiça. Eduardo aqui é testemunha. Se você for conivente num crime, você vai preso junto. É verdade ou não é? Sim. Se você tolera Jezabel, você vai junto com ela no mesmo barco. O Acabe foi, né? Acabe foi. Gente, isso aqui é sério. Mas não é pouco sério. É muito sério. Não tolere pessoas munidas de pensamentos, de tradições malignas. Pessoas que não cedem à verdade da palavra de Deus, que têm o coração endurecidos. A pastora vai dar uma dica aqui para os jovens, que a gente é jovem, né, Eduardo? A gente caiu no tambor de formol. Ai, Jesus. E a gente nunca envelhecerá. Então, vamos lá. Todo jovenzinho da igreja, às vezes, apaixona a pessoa lá do mundo. Não é assim? Vai, pastor, eu vou orar e Deus vai converter essa pessoa. E eu falo assim, ó. Claro que às vezes você conhece uma pessoa que tá lá no mundo, isso pode acontecer. Fala, filho, vamos fazer o seguinte, antes de você ter um relacionamento com essa pessoa, apresente Jesus a essa pessoa. Se essa pessoa abrir o coração dela para Jesus primeiro, mas Eduardo, fala de novo, porque eu acho que eles entenderam. Abrir o coração para Jesus primeiro, inclusive eu vou dar um exemplo aqui, lembrando o Jaime que falou, a nora dele converteu, estava ontem na igreja, né? Que bênção, né? Graças a Deus. Quem estava aqui na igreja pudemos vê-la. E converteu, ó, não é verdade? É um exemplo de que você apresentando Jesus, a pessoa pode converter. Exatamente. Mas você não pode ter um relacionamento com essa pessoa antes. Essa pessoa tem que se converter e aceitar Jesus. Fala, Eduardo. Antes. Primeiro. Ou antes. Dá na mesma. Bom, a dica é essa. Porque se a pessoa não quiser Jesus, como é que faz? você vai ser destruído. É porque a mulher, a pastora fala muito isso, né? A mulher, ela tem um poder enorme de edificar o lar. Enorme. Mas ela também tem um poder enorme de afundar o lar. Tem.
A mulher, ela tem uma característica diferente do homem. O homem, ele sabe contemporizar e abrir mão aqui, dar uma levada. A mulher não é 8, é 80. E o ou ela homem, edifica o lar ou ela afunda o lar. É verdade. E o homem que não é cristão tem o poder de fazer com que a mulher ceda princípios e valores dela. Tá bom? Então, primeiro Jesus. Vamos conversar depois. Primeiro Jesus. Porque se a pessoa passar um tempo na igreja e não quiser Jesus... Jesus é o alicerce, não é? Jesus é a base. Jesus é a base para qualquer família, para qualquer relacionamento. Senão não tem. Não, pastora, mas eu vou começar o relacionamento e aí a gente vai orando... Filho, Deus não vai interferir, você já tomou uma decisão. O que vai acontecer é o que é chamado de jugo desigual. Acabe e Jezabel. Jezabel vai trazer a idolatria dela, a sujeira dela pra vida. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. E Jezabel afundou o reino de Acabe. Afundou todo mundo. Aí você fala assim, não, pessoa. Uma pessoa muito boa. Eu vou te dizer uma coisa. Não só sobre... A gente não tá falando sobre relacionamento aqui hoje. Mas só parênteses. Não só sobre... cristianismo, mas sobre qualquer coisa em relacionamento, você tem que saber exatamente se você vai dar certo, se o ônus e se o bônus vai dar certo, porque você pode abrir mão de muita coisa que não deveria. Como é que você vai falar do relacionamento. passarinho mesmo? Periquito com periquito, sabiá com sabiá. Isso aí. Periquito não com tenta casar periquito com sabiá que vai dar errado. Não tenta pardal com periquito que vai dar errado. Meu pai sempre falava periquito com periquito, sabiá com sabiá. O jugo desigual traz muita confusão, muita desavença, muita briga, muita discórdia, muito cansaço para as pessoas. E tem muita gente vivendo relacionamentos dentro da igreja sofridíssimos por conta de tipos de Jezabel. E também muitas pessoas que estão sofrendo demais, agora eu vou falar assim, demais, porque não é nem tipo, são Jezabéis. Cristão namorando macumbeiro, como é que faz? Compatível. Não, água e óleo, né? Água e óleo, já viu água e óleo misturar? Eu nunca vi, já viu, pastora? Não dá. Você pode chacoalhar, mexer, bater na batedeira ali. Não vai misturar água com óleo. Imagina um pastor casado com a mãe de santo. Aliás, você já viu água? Os homens não sabem o que eu tô falando. Já viu água e óleo misturar no motor? Meu Deus do céu, vira um café com leite aqui. É sério? É. Como assim vira um café com leite? Não entendi. Parece café com leite. Não mistura. Vira uma meleca ali. Não dá certo. Então, gente... A Ronilda fala uma coisa, eu vou voltar um pouco, pastor, porque é interessante. Tá bom, senão a gente não consegue. A Ronilda fala aqui, esta profecia de Elias elimina a questão que dizem que Elias estava com medo de Jezabel o matar. Eu estava conversando eu preguei isso. Ontem isso, não, gente. Calma, você não pregou, você pregou, mas nós conversamos isso depois do culto. Foi. Depois do eu acho culto. que eu não citei isso. Não, culto, a gente conversou depois do culto, a gente debateu essa questão. Por isso que é importante você falar, porque foi uma questão que a gente debateu depois do culto. Elias não estava com medo de Jezabel matá-lo. Elias, quando viu que a sua missão havia acabado, olhou para Deus com ar de: mas eu vou acabar assim? Eu vou matar todos os profetas de Baal e essa mulher vai me matar? Eu não aceito terminar minha carreira desse jeito. Isso é um absurdo. Então Elias não estava com medo de Jezabel o matá-lo. Elias, pela sua carreira tão abençoada, sentiu assim, porque realmente esse foi o final, foi o término da carreira de Elias. Ali depois ele vai passar o cajado para Eliseu e a carruagem de fogo vai vir buscá-lo. Ele não faz mais nada. A carreira dele terminou. Então ele pensa assim, gente, eu vou morrer na mão de Jezabel? É assim que eu vou terminar? Não aceito de jeito nenhum. Era essa a situação de Elias, era esse incômodo. Eu nasci para morrer diferente dos meus pais. Eu não vou ser igual aos meus pais. Por isso que ele ficou tão revoltado e disse para Deus assim: eu não sou melhor do que os meus pais, ou seja, eu vou morrer na mão de uma vagabunda com essa Jezabel aí, sarcetina de Satanás. Deus que me livre, eu não aceito esse fim. Não era medo de Jezabel, ele estava revoltado com o fim
que ele tinha visto que talvez levaria, e foi aonde Deus mostrou, não, filho, você não vai morrer na mão de Jezabel, fique em paz, na verdade você nem vai morrer, né? Então, assim, foi exatamente isso. Tem muitas pessoas que falam que ele realmente, a gente tem aquela visão humana de Elias, de olhar e falar assim, caramba, eu acho que a minha carreira terminou. Porque a gente sente, viu, gente? Quando a nossa carreira está terminando em Deus, a gente sente. O bispo... Ele falava. Falava, né? Todo mundo sabe o disso. Meu livro é o terminar da minha carreira, ele falava, né? Então, assim, os grandes homens de Deus e mulheres sabem quando terminou sua jornada. E aí eles começam a olhar. E, bom, gente, eu vou julgar Elias não, porque, olha, depois de ver fogo descer do céu, uma porcaria dessa vai me matar, eu não posso terminar a minha história desse jeito. Elias estava certo de pensar dessa maneira, viu, gente? Ele olhou e falou, não, Deus, pelo amor de Deus, me dá um fim melhor. Que cultuava um Deus porcaria. Matei todos os sacerdotes dessa mulher. Que era Deus da chuva. Exatamente, Deus da chuva. Não é? Se vocês não sabem, Baal era conhecido como Deus que fazia a chuva, Deus foi por isso que Deus usou Elias para parar a chuva, para humilhar Baal. Aqui a gente tem comentário, o Pedro faz uma pergunta, a gente vai responder depois. O Duarte fala que é Deus em primeiro lugar, o pessoal concorda, e a Dada fala aqui uma coisa interessante, né? Que é uma sabedoria, que só conhece a palavra de Deus, experiência própria. Essa sabedoria só vem quando conhecemos a palavra de Deus, experiência própria. Interessante, Dada, com certeza a experiência conta muito na vida. Conta e mesmo. A palavra de Deus para selar tudo isso, né? É verdade. Então, assim, nós estamos citando aqui várias porções que você pode dar de tete com a Jezabel aí na tua cabeça, né? Amizades, relacionamentos. Não, mas a Jezabel aparece sempre, vira e mexe. Ela sempre está aparecendo. Não, Jezabel não é só feminino, não. Tem o Jezabel homem. O Jezabel. É isso mesmo. Jezabel é um tipo. Pode ser homem, pode ser mulher, né? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Por que essa pessoa está se aproximando de mim? Por que essa pessoa sempre vem falar mal da minha liderança para mim? Você está tolerando isso. Pessoas que vêm falar mal de pastor para você, pessoas que vêm questionar a própria palavra de Deus, questionar os atos de Deus. E por que você está tolerando essa pessoa na tua vida? Você está falando, você vai guerrear contra o fogo dos meus olhos. Deus que me livre e guarde, minha gente. Você queria guerrear contra o fogo do olho de Deus? Deus que me livre, minha gente. Eu prefiro arrancar tudo. Eu prefiro viver sozinha na terra. Eu quero a bênção que sai dos olhos de Deus, não é verdade, pastor? Eu quero a bênção que sai. Eu quero o amor, né? A bênção, o poder. Eu prefiro, minha gente, não ter um amigo, não ter um ser humano para conversar na terra, viver mudo, só falar com Deus, do que viver com Jesus. Eu também, antes de prosseguirmos, então, vou abrir uma brecha para a pergunta do Pedro aqui. Vai. Ele fala, pastora, no fim dos tempos a senhora falou que Elias e Moisés vão voltar. Sim. Eles vão voltar para pregar e proteger o templo? Não, isso aí eu já tinha explicado, né? Eles vão pregar para os judeus durante um período para abrir os olhos dele e anunciar que Jesus Cristo é o Messias. Eles não vão proteger ninguém, não. Eles vão só fazer isso. Assim como Mateus, para Marcos, os judeus. Assim como Mateus fez, Marcos fez. Exatamente. Né? Os evangelhos, Mateus, eles vão Marcos, anunciar. Porque assim, o que acontece é que eles são os grandes marcos do judaísmo. Moisés e Elias. São as duas grandes testemunhas de Deus no Antigo Testamento. Não houve maiores testemunhas do que eles. Então, Deus, o que faz? Liberando eles para falar, e há essa profecia dentro do judaísmo, quando eles vierem, por isso que ele sempre fala assim, és tu maior do que Moisés? Por quê? Porque primeiro é Moisés que vai vir me falar que ele é o Messias. Por que você está falando que você é o Messias? Por isso eles diziam isso para Jesus, és tu maior do que Moisés? És tu maior do que... Porque eles estão esperando Moisés chegar e falar, olha aqui, ó, esse aqui é Jesus, você tem que acreditar em Jesus. É exatamente isso. Moisés foi um símbolo. Foi um símbolo. E Elias também foi um outro grande símbolo de libertação e da manifestação do poder de Deus. Então, eles vão pregar para os judeus, para quem não assistiu a nossa live e acha que vai ter uma segunda chance no arrebatamento, não vão. E somente judeus que vivem o judaísmo, eu nasci, meu bisavô era judeu. Não, filho. Judeus que vivem o judaísmo estão à espera dessa promessa. Então, é isso que eles vão fazer. Eles vão pregar que Jesus Cristo é o Messias. Estamos em cima do horário? 5 minutos. Meu pai do céu. Bom, eu te dei tempo para que se arrependesse.
E ela não quer se arrepender da sua prostituição. Ou seja, Deus permite que a pessoa que chegue até nós, que entra dentro da igreja, até que Deus dá um prazo. Deus é justo, né, pastor? Não, Deus sempre dá uma oportunidade, gente. Olha, Deus é incrível. Ele sabe que a pessoa não vai mudar, mas mesmo assim, Ele dá a oportunidade para que a pessoa não diga assim, eu não tive chance. O Senhor não me deu chance. Deus fala, não, eu te dei. Como é que é, pastor? Eu não tive escolha. Eu não tive escolha, vou dar uma paulada. O Eduardo sabe, ele fala isso porque ele sabe que eu fico nervosa. Eis que a lanço num leito de dores. Quem convive com Jezabéis ou Jezabéus viverá uma vida de dolores. O que é dolores? Dor, sofrimento, tribulações, problema que não acaba nunca. Já viu aquela pessoa que chega na igreja e fala, pastor, esse é problema. Quem anda comendo na tua mesa?